Olá, amigos e irmãos, bem-vindos mais uma vez ao nosso bate-papo, tá? Eu dizia matinal, porque é de manhã, porque estou gravando de manhã. Bom, o título da nossa conversa de hoje é Não perca tempo enquanto você tem tempo, certo? Eu vou só apenas conversar um pouco. Se em algum momento surgir a necessidade da gente ler aqui um texto bíblico para a gente sintetizar e criar uma luz na nossa conversa, vamos ler. Eu gosto muito de fazer o meu devocional diário. O que é o devocional? É antes do meu trabalho, tá? Antes de eu sair para trabalhar, tal. Hoje eu estou com meus próximos dos 50, de completar 50 anos de idade. Então eu já estou controlando a situação, tá? Tem muita coisa que eu preciso ainda ajustar, mas eu estou dosando um pouco o meu tempo, porque eu não tinha tempo. Eu não tinha tempo disponível, né? Trabalhava quase que dia e noite para poder trazer algum valor para casa, para pagar as contas. E assim a minha vida foi desde a minha juventude. Outrora eu trabalhava para ajudar em casa, né? Trabalhei muito à noite, tá? Trabalhei muito no horário noturno, desde os meus 11 anos de idade. Com 11 anos de idade eu já trabalhava de noite, tá? Então, quando eu falo para você, quando a gente conta essas histórias assim da gente, alguns não acreditam, acham que a gente está mentindo, não é verdade? Mas uma coisa que eu sempre gostei na minha vida, e é comprovado pela palavra de Deus, que nós não devemos perder tempo. Se temos tempo e oportunidade para fazer as coisas, não podemos perder tempo. Não tem aquele provérbio popular que diz, né? Que diz assim: não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. E é fato. É um provérbio que se encaixa dentro de muitas realidades vividas pelas pessoas. Às vezes a pessoa, não, vou fazer isso aí amanhã. Chega amanhã, o amanhã não chega. Compreende? Então, eu gosto muito de aproveitar o meu tempo. Às vezes a minha esposa até diz, dorme, por que você não dorme um pouco até mais tarde? Eu falei, não, eu gosto de levantar bem cedo, ficar com o meu olho aberto a maior parte do tempo, para mim aproveitar o meu tempo. Então, eu, muito jovem, muito garoto ainda, já trabalhava, tá? E se eu não tivesse trabalhado daquela forma, naquele tempo, talvez eu teria uma outra mentalidade hoje. Claro que hoje nós estamos vivendo num tempo totalmente diferente. O interessante, pessoas da minha idade, que passou por várias fases, né? Eu saí lá quando eu era criança, era o regime militar, que era o governo militar que governava o país. O último governo que saiu foi o governo Figueiredo, e eu assisti à transição, tá? Alguns comentam sobre essas coisas, sobre a história, e às vezes ele nem pelo menos pegou um livro para ler sobre a história, de fato, como ela aconteceu. E olha, para aqueles que não viveram no tempo que eu vivi lá atrás, eu quero dizer uma coisa, eu nunca tive problemas naquele tempo, não. Só tinha uma coisa, ordem, respeito às pessoas. Havia um respeito, era muito levado em consideração o respeito aos mais velhos, que hoje, né, está escasso, né? Parece que houve uma inversão de valores. Mas vamos voltar aqui ao tema. Então, sempre trabalhei desde novo, sempre fazendo alguma coisa e tal. Então, em toda a minha vida,
até aqui, sempre vivi a minha vida ocupado, né? Muito novo também, eu me ingressei na igreja com a minha mãe, que me levava nos cultos, tá? A princípio, logo com meus 15 anos de idade, eu fui para a Assembleia de Deus, que é o Ministério Itaoca, que outrora era o pastor presidente, pastor que já se foi, já está no Senhor, pastor Fernando Rocha de Souza, né? E agora o meu atual pastor presidente Haroldo Fernandes Pascoal, que foi o meu diretor de jovens, né? Eu vi o meu pastor atual ser consagrado a diácono, eu vi ele ser consagrado a presbítero e eu vi ele ser consagrado a pastor, né? Então assisti todo o processo da vida dele. Então, para mim é uma honra tê-lo como meu pastor. Por quê? Pela história. Eu era jovem, ele era meu diretor de jovens, dei muito trabalho para ele, né? Mas vamos voltar aqui ao ponto da nossa conversa que eu disse, não perca tempo enquanto você tem tempo. Na nossa vida como um todo, nós somos sempre atraídos pelas distrações. É aí que mora o perigo, porque as distrações, elas nos tiram o foco. Talvez quando você está ali no seu íntimo, tranquilo, você pensa um monte de coisa. Poxa, eu quero me formar em alguma coisa, eu quero ser alguma coisa na vida, eu quero ter uma profissão, eu quero isso e tal. Mas quando você sai do seu cantinho, às vezes, e é preciso, você não pode ficar toda a vida enclausurado, não. É aí que vem as distrações, principalmente quando você é jovem, é um rapaz, é uma moça, e nessa faixa etária da adolescência e a juventude, é que nós estamos vivendo um turbilhão de transformação. Nós queremos entender as coisas, nós queremos compreender as coisas, nós queremos saber como é que funcionam as coisas. E é nessa fase que o ser humano, tanto homem quanto mulher, cometem muitos erros, né? A adolescência é por causa da inocência, né? Quando nós crescemos, é natural que o homem tenha sentimento pelo lado oposto, que é o lado feminino. E é natural que a moça tenha sentimento pelo lado masculino. Isso é uma ordem natural das coisas, que o próprio Deus deixou na nossa vida, para que pudéssemos viver, adquirirmos família e assim continuar o processo de multiplicação da raça humana. Foi isso que Deus projetou para o ser humano. Agora, só que dentro desse processo existem os acidentes, as surpresas. A moça geralmente vai para o encontro, às vezes até para querer, por exemplo, conversar com o rapaz, e de repentemente ali, no encontro acalorado, né, aquele sentimento novo, e a pessoa perde o senso da vida. É esse o momento perigoso em que a moça cai numa armadilha, né? E é seduzida e acontece coisas fora do tempo. E ao acontecer essas coisas fora do tempo, estou sendo um pouco bem criterioso aqui, você já entendeu o que eu quero dizer, e ao acontecer essas coisas fora do tempo, pode acontecer uma gravidez indesejada. A criança que vai gerar não tem culpa do que aconteceu. Então, está as duas mentes ali. A moça, que nunca tinha passado por aquele processo, de repente tem um encontro, ele é acalorado, ninguém está vendo, é um local ermo, e de repentemente, esse encontro, os dois acabam se encontrando bem acentuadamente fora do tempo. Tanto o rapaz, naquela ânsia de querer concluir as suas intenções no momento,
E a moça também, na sua inocência, acaba, digo em parte, ela acaba caindo numa armadilha que atrasará toda a sua vida. Compreendeu? Por quê? Se nós entendermos o precioso que é o tempo que Deus nos dá, isso é um presente. O tempo é um presente. E nós somos seduzidos a todo instante a vacilar dentro do tempo. E nós temos que tomar muito cuidado, porque nós vivemos num mundo de matéria, onde eu consigo te enxergar, você consegue me enxergar. Mas o mundo espiritual, ele tem muito mais vantagens sobre nós. Porque para nós entender as ações do mundo espiritual, nós temos que se aproximar daquele que é espiritual, que é o Todo-Poderoso. É Ele que vai nos mostrar. Né? Tô com a mão pintada aqui, tá vendo? Fui mexer com tinta ontem, esse troço não saiu. Você está entendendo? Então, é muito interessante isso, você ter cuidado com a sua vida, com a sua integridade. Você que é moça, tenha cuidado com a tua integridade, com a tua honra, porque ninguém vai te dar essa honra. Ela é tua, você nasceu com ela. Deus te colocou no mundo com essa honra. Mas não permita ninguém tirar a tua honra. Mantenha-se firme. Você deve fixar os seus olhos no teu propósito, naquilo que você quer ser como pessoa. Você quer fazer uma faculdade, você quer ter uma profissão, até para você se impor na vida. Você sabe que nós vivemos num mundo de interesses. De interesses. E isso é visualizado na nossa vida como um todo, nos encontros. Às vezes o rapaz, ele te seduz, ele não está afim de ficar com você, ele só quer o encontro. Ele faz o que ele quer fazer, porque também você acabou acreditando nas suas palavras, e você acaba caindo numa armadilha e perdendo o tempo precioso que foi te dado. O tempo custa caro. Quando alguém está doente, em estado terminal, geralmente a pessoa diz assim: poxa vida, se eu tivesse tempo, eu ia fazer isso. Olha, eu já visitei muitas pessoas doentes. E a pessoa disse assim: meu irmão, ora por mim, porque quando eu sair daqui, eu vou fazer isso para Deus. Eu vou obedecer mais. E muitas das vezes, em alguns casos, nós colocamos as mãos sobre a pessoa, oramos, a pessoa saiu do hospital. Já teve vezes da gente ir no hospital num dia, orar para a pessoa, no outro dia ela ter alta. E a pessoa estava ruim, bem ruim, num estado crítico. Mas quando Deus nos leva, né, e vamos debaixo da graça, fomos lá, oramos, impomos as mãos sobre a pessoa voltou para casa e não retribuiu a Deus o que deveria retribuir. E às vezes a gente fica até preocupado, será que nós estamos contribuindo para essa pessoa ir para o abismo? Então tem todo esse contexto. Aproveite bem o teu tempo, tá? E mesmo quando casa, vou casar e vou me livrar dessas tentações, não. Mesmo casado não está escape das tentações. Quantas pessoas que se casam, jovens até, que se casam e acabam caindo na tentação, vem a traição, vem o adultério. Por quê? Porque mesmo casando, Jesus falou uma coisa interessante. Ele falou assim, ele falou lá, olhai, vigiai e orai. Olhar é estar atento ao que está acontecendo à tua volta. Nós temos uma dificuldade muito grande de não perceber o mal que está acontecendo à nossa volta. Quantas pessoas estão sofrendo? Quantas pessoas estão sendo subjugadas pelo mal? Quantos jovens estão sendo subjugados pelos vícios? Jovem bonito, moças bonitas, estão todas
com a vida destroçadas pelo vício. Mas alguém um dia, para isso acontecer um dia, ela precisou dar atenção a essas coisas. Tem coisas que a gente não deve nem olhar. Então, quando Jesus diz, olhai, vê o que está acontecendo à tua volta, de bom e de ruim, para você tirar as suas conclusões. Então, quando Jesus fala para a gente olhar, é para a gente ver, para a gente ajustar o caminho. Opa, ali não vai dar para me passar. Então, dentro do tempo, você tem muita oportunidade. Nós temos oportunidade de ajustar o nosso caminho para nós não cairmos no abismo. E quando ele fala, olhai, olhai, vigiai. O que é vigiar? É ter cuidado para não cair no engano. Em todos os aspectos da sua vida. Se você for uma moça, um rapaz, atento a essas coisas, se você tiver cuidado e carinho e capricho com essas coisas, nesse zelo de vigiar, poxa vida, não, isso não pode, eu não posso ceder a isso, eu não posso cair a isso, porque atrasaria a minha vida. Quando José foi lá no Egito, José foi atraído pela esposa de Potifar, agora partindo para o lado do rapaz. Ele como homem, ele poderia ter feito, né, o que tinha que ser feito, mas ele não fez. Ele deixou de ser homem por isso. Muitos rapazes são desafiados. Às vezes ele não quer desonrar a moça, ele fala, olha, eu não quero, não, vamos parar por aqui, porque eu respeito seus pais, eu admiro seus pais, admiro muito sua mãe ora muito por você, então não vamos deixar as coisas piorar, não. A gente pode fazer de maneira diferente, a gente pode assumir um compromisso um com o outro, mas a moça quer só zoar também. E a moça vai dizer, você não é homem. É aí que dentro do camarada brota aquele espírito guerreiro e ele acaba fazendo fora do tempo o que ele não queria fazer. E acaba acontecendo coisas diferentes. José, ele tinha a oportunidade para fazer, mas ele não fez, pensando em quê? Em que Deus dentro do tempo lhe daria um bom casamento, e deu. Em que Deus dentro do tempo lhe faria ele um homem vitorioso, e fez. O camarada chegou no Egito como escravo. E o seu final foi como governador do Egito. Tipo um primeiro-ministro. Ele tinha o poder de mandar, desmandar e de fazer. Só não tinha poder sobre a cadeira de Faraó. Você consegue compreender? O que eu digo para você ficar atento no tempo que está disponível para você, que Deus, ele separou um tempo para você construir sua vida. Faça isso. Aproveite bem o tempo que Deus te deu. Sorria, brinque, né? Mas seja responsável, ou também responsável, falo para a moça e para o rapaz. Por quê? Se você fizer isso, você será uma grande mulher. Se você fizer isso, rapaz, você vai ser um grande homem. Então, aproveite o tempo que está determinado. Nenhum ser humano na Terra está excluído da bênção divina. Todo ser humano tem a sua oportunidade. Agora, o resultado dessas oportunidades que o ser humano tem vai depender da cabeça de cada um. Eu lido com pessoas há muitos anos. Lidei com adolescentes, fui líder de adolescente, fui professor de escola dominical, ainda sou, né? Líder de jovens, líder de departamento de casais. Conheço muito bem esse lidar com as pessoas. E às vezes você vai orientar uma pessoa, ela sabe que ela precisa tomar aquela medida que você está explicando para ela. Mas o egocentrismo da pessoa, ele brota antes. Eu não quero dar o gostinho para fulano, não, porque ele falou e eu tenho que fazer, não quero dar esse gostinho, não. É aí que cai na armadilha. Porque naquele momento,
Deus está usando essa pessoa para poder te orientar para o bem. Não quero, fulano, né? E às vezes a gente ignora a mensagem de Deus, avaliando por uma questão material, por uma rixa, por um descontentamento, por achar que não deveria ser aquela pessoa que deveria estar orientando, e perdemos grandes oportunidades na vida. O status de humildade, ele precisa estar com a gente sempre, porque ele estando com a gente, nós vamos compreender realmente. Então eu estou aqui parafraseando a questão do tempo, citando aqui três coisas que Jesus falou básicas, que se nós olharmos para ela, nós vamos entender que essas três coisas, elas são fundamentais na nossa vida para que nós vivemos uma vida íntegra e próspera, abençoada em tudo. Quando nós estamos no caminho, seja um rapaz, Deus vai preparar aquela mulher para viver com você. Seja uma moça, Deus vai preparar aquele rapaz para viver com você. E não vai deixar você viver aventuras que não te levarão a nada. Por isso o tema dessa conversa de hoje é essa: não perca tempo enquanto você tem tempo. Porque haverá um momento da nossa vida que nós vamos precisar de muito tempo. E não vamos ter. Quanto ao rapaz, outra coisa, Jesus falou assim, olhai, vigiai e orai. Orar aqui, o que Jesus está dizendo aqui? Orar. Orar é se comunicar com o Criador. Glória a Deus, aleluia. Quando Jesus disse assim, olhai, vigiai e orai. Orar é você manter um diálogo diário com o Criador. Ele gosta disso. Deus gosta de interagir com a criatura, principalmente com o ser humano. Compreendeu? E quando você ora a Deus, você se arremete lá no início, quando Deus descia para conversar com Adão e Eva. Ele gosta de conversar. Quando você conta para ele as suas dores, quando você conta para ele as suas lutas, quando você, às vezes, na intensidade das suas batalhas, você chora diante da sua face. Oh, glória a Deus! E quando você faz isso, tem um diálogo constante com o Criador. Ele vai dirigindo a tua vida. E as coisas vão acontecendo. Alguém vai dizer, olha, como é que ela conseguiu? O segredo está na relação que temos com Deus. Como é que ele conseguiu? Um coitado ali, não tinha ninguém, não tinha nada ali. Ele não parecia que não ia dar em nada. Como que ele conseguiu? Não. É o segredo que quase ninguém tem. É a relação de diálogo com o Criador. Isso nos faz o quê? Que o Criador, não é verdade? Você lembra de Moisés? Quando ele ia falar com Deus, e quando ele voltava, o rosto dele brilhava tanto, está aqui no Pentateuco, o rosto dele brilhava tanto que ele precisou botar um véu na frente do seu rosto para que o povo conseguisse olhar para ele. É o resultado de quem tem um diálogo diário com Deus. A vida dele é diferente. Eu apenas te dei um conselho, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Você chegou agora no nosso canal? Curta os nossos vídeos, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Dá atenção à voz de Deus, Ele quer te abençoar. Nos falamos numa próxima.